Seja assim nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir o capítulo 18 de Lucas. Os irmãos já estão familiarizados, estamos estudando o Evangelho de Lucas de maneira seguida e já estamos agora no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que são 24 capítulos. Nós já estamos chegando à parte final. E agora Jesus, mais uma vez, aqui nesse mesmo Evangelho, ele vai falar acerca da necessidade da sua morte e da ressurreição como cumprimento do plano de Deus para a salvação dos eleitos. Antes mesmo de começar a exposição desse texto sagrado, eu queria fazer a leitura com os irmãos de um texto que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, Isaías 53. Para que a gente possa entender como Jesus repetiu tantas vezes a necessidade do cumprimento dessa profecia de Isaías. E por mais que Jesus repetisse, no momento em que a profecia se cumpriu, as pessoas duvidaram, os seus próprios apóstolos o abandonaram e os seus discípulos se dispersaram com receio por conta da sua crucificação, que ele já havia predito. E na sua ressurreição, mesmo as mulheres anunciando que Jesus havia ressuscitado, eles não creram. Mesmo 10 apóstolos viram Jesus ressurreto, nós sabemos da história do 11º que não creu e disse: olha, só se eu colocar a mão nas suas chagas. Então é importante que a gente tenha fé, irmãos. É importante que a gente creia na palavra de Deus, para que não sejamos meramente ouvintes, que não tem nenhum compromisso com aquilo que ouve. Então aqui no versículo 1 do capítulo 53, Isaías começa: quem creu em nossa pregação? Quem creu? É uma pergunta retórica. A ideia aqui é de negação. As pessoas não vão acreditar na mensagem da cruz. A mensagem da cruz hoje em dia, ela não somente é negligenciada e evitada, como ela é combatida. Se você vira para o evangélico hoje e diz sobre a edificação da nossa alma, para a nossa maturidade espiritual, dificilmente alguém vai ver isso como algo positivo, como algo bíblico, apesar de na Bíblia termos tantos textos, como no caso de Tiago: fique feliz quando passares por todo tipo de provação, como o próprio Jesus diz que aquele que é perseguido por amor ao nome dele é bem-aventurado. Apesar de todos esses textos cristalinos do Novo Testamento, quando você fala com alguém que sofrer por amor a Cristo é algo gracioso da parte de Deus, as pessoas não veem com bons olhos e provavelmente vão ver você como um inimigo, como alguém que está desejando o mal para essas pessoas. Por isso que é a iniciativa do texto, né? O início do texto é quem creu na nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A ideia de braço, irmãos, é a ideia de ação. Como mão direita, o braço é aquilo que coloca o plano em ação, a execução propriamente dita dos projetos de Deus. Então, a quem foi revelado o plano de Deus, essa ideia, quem foi revelado os projetos do Senhor, porque ele foi subindo como renovo. A ideia de renovo é aquele pequeno toco de árvore que volta a nascer perante ele e como uma raiz de uma terra seca. Aqui a gente já vê um milagre, porque numa terra seca não há nutrientes para que uma raiz possa germinar. Por isso que Deus precisa agir.
Não tinha aparência nem formosura. Todos que esperavam um Cristo, do ponto de vista como um general vitorioso, como alguém, né, forte, do ponto de vista físico, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus, quando pregou a primeira vez, todos nós já lemos aqui em Lucas, no início do Evangelho de Lucas, na primeira pregação de Jesus, na cidade em que ele foi criado, Nazaré, qual foi o burburinho da sinagoga? Mas esse daí não é carpinteiro? A mãe dele não é Maria, uma dona de casa? As suas irmãs e seus irmãos estão no nosso meio? Por que agora ele está pregando desse jeito e dando a ideia de que ele é alguém, né, tão assim importante? E tentaram assassiná-lo, para que fique bem claro. Não tinha aparência nem formosura, olhando-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Ele era desprezado. Ele foi desprezado pelos seus próprios amigos. Ele foi desprezado pelos fariseus. Ele foi desprezado pelo povo. E na mesma semana que o recebeu de maneira honrosa, mas foi uma honra falsa, porque na mesma semana que o receberam com Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, disseram: crucifica-o. E aqui ele continua, no versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Se é um sentimento, irmãos, que a gente que dói na gente, é um sentimento de rejeição. É um sentimento muito doloroso. E a Bíblia diz que ninguém no mundo, ninguém no universo, foi mais rejeitado do que Jesus. Ninguém. Então toda vez que você pensar que você está sendo rejeitado, que você está sendo escanteado, você tem que imaginar que Jesus passou por isso muito mais e nos deu exemplo de passar por isso da forma correta, com o coração cheio de amor, orando inclusive por esses que o desprezavam e desejavam o seu mal. E ele diz mais: homem de dores, e que sabe o que é padecer. Tem uma imagem, eu particularmente não gosto de algumas dessas frases assim de Facebook, a maioria delas é mais emocional do que bíblica. Mas tem uma frase uma frase dessas que foi feita, que a pessoa foi muito feliz. Eu creio que a foto foi feita em um intervalo daquele filme que Mel Gibson foi o diretor, Paixão de Cristo, que normalmente costumam passar toda Semana Santa, que costuma se chamar de Semana Santa, quando na verdade Santa para nós é toda semana. Mas na semana da Páscoa costumam passar esse filme. E Mel Gibson, como diretor do filme, ele provavelmente devia estar passando instruções para o Jim Caviezel, que eu acho que o nome dele se pronuncia assim, que é o ator que fez o papel de Jesus. E ele estava já maquiado como Jesus surrado, né? Jesus espancado. E ele estava sentado numa cadeira e Mel Gibson do lado conversando com ele, provavelmente passando instruções da cena que seria filmada. E aí tem uma foto tem essa foto e a frase dizendo: esse é você conversando com Jesus, dizendo para ele como sua vida está sendo difícil. Então Jesus todo surrado, ensanguentado, Mel Gibson estava lá todo limpinho, arrumado, e dizendo: é você aí dizendo para Jesus que não sabe o que você está passando. Jesus, o senhor não sabe como foi essa semana no meu trabalho. O senhor não sabe, Jesus, como estão me tratando na igreja. Não me valorizam. Jesus, o senhor não sabe como é na minha casa. O senhor não sabe o que é ser eu. Realmente, ele foi além. A gente não chega nem no chulé, sabe? A gente não chega nem na pontinha do dedo do que ele passou, a nível de dores e rejeição. E ele sabe. Você entende o verbo saber? Ele sabe
o que é sofrer. E a ideia é que ele sabe não só do ponto de vista, porque ele é onisciente, sabe de tudo, mas aqui até falando que o Cristo conheceria o sofrimento de maneira experimental. Ele não precisava, mas era o projeto de Deus, para nos deixar o exemplo, de maneira que fôssemos como Cristo. Ele precisava passar pelo que ele passou. E como de quem os homens escondem o rosto. A ideia de esconder o rosto, do ponto de vista da visão judaica, significa se envergonhar. É o que a gente na nossa geração, é aquilo, virar a cara, fingir que não conhece. Então é isso, é o desprezo no seu mais alto nível. Quando uma pessoa era considerada malfeitor, blasfemador, o blasfemo, esse era o tipo de tratamento. Se virava o rosto para a pessoa. E dizendo que o Cristo passaria por tudo isso. E aqui um reforço. Ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Dele não fizemos caso. Eu não vou continuar o texto aqui não, irmãos, porque o nosso propósito é outro. Quem sabe outro dia, esse é um texto muito importante para nós enquanto cristãos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse sofrimento de Cristo aqui é o cumprimento da profecia, mas também é um modelo a ser seguido se de fato somos seus discípulos. Pastor, como assim? Vamos abrir rapidamente, isso tudo é uma introdução, irmãos, ao tema que a gente vai tratar hoje. Você ama a mensagem da cruz? É o título da mensagem, interrogação. E aqui em 1 de Coríntios, capítulo 2, perdão, 1 de Coríntios capítulo 1. 1 de Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que as pessoas estavam brigando, né? Estavam discutindo, estavam fazendo panelinhas. Isso não acontece, né? Graças a Deus. Mas aconteceu em Coríntios há muito tempo atrás. E no versículo 26 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, reparai. O verbo reparar significa olhar com atenção. Não é simplesmente olhar, é olhar com atenção. Reparai, pois na vossa vocação. Vocação aqui é sinônimo de chamado. A ideia de que todos nós, se somos cristãos, nós somos chamados por Cristo eficazmente do mundo para Ele, para Deus. 1 de Coríntios 1, 26. Então nós somos chamados do mundo, eficazmente atraídos do reino das trevas para o reino da luz. E ele diz: olhe, reparai para a vossa vocação, visto que não foram chamados. Olha que coisa, não foram chamados. A ideia é, quando Paulo evangelizou, quando os apóstolos evangelizaram, quando Apolo evangelizou e tantos outros, o próprio Filipe, conhecido como evangelista, quando a igreja evangelizava, algumas pessoas, no caso, por exemplo, de Pentecoste, 3.000 foram acrescentadas, as pessoas se sentiam atraídas de forma irresistível. E é esse chamado irresistível que Paulo se refere, não o chamado genérico, mas o chamado eficaz. E ele diz, visto que não foram muitos chamados, mais uma vez reforçando 1 de Coríntios 1, 26. Sábios segundo a carne. O que é um sábio segundo a carne, irmãos? É a ideia de intelectualidade do mundo. Hoje, por exemplo, nós medimos a intelectualidade de uma pessoa pelo seu grau de escolaridade. Normalmente se faz assim, apesar disso ser quase que nulo, né? Mas sempre se pergunta, vem cá, você tem o primeiro grau? Você tem o segundo grau? Você tem o superior? Tem pós-graduação? Tem mestrado? Doutorado? Então a ideia de sabedoria segundo o mundo é essa ideia, que o mundo valoriza. Principalmente hoje, na época de Paulo também. Você estudou os pés de quem? Quem foi seu mestre? Era assim que perguntava na época. Tinha os rabinos famosos, tinha os filósofos famosos nas cidades gregas. Paulo se deparou com alguns.
E aqui ele diz, os chamados, primeira característica deles, eles não eram sábios segundo o mundo, porque a sabedoria segundo o mundo é como se fosse um obstáculo. A pessoa que se acha inteligente, ela vai se achar tão inteligente que ela vai dizer, não, mas esse evangelho é muito simples. Coisa assim, então assim, Jesus foi na cruz, pagou pelo meu pecado, que coisa assim sem sentido. E ele diz, nem muitos poderosos. Os poderosos, eles não gostam da mensagem do evangelho, porque o evangelho nivela todo mundo. Então, se você tinha um cargo muito importante na sociedade, ficou da porta para fora. Aqui é todo mundo irmão. Inclusive eu. Todos somos iguais. A diferença é só uma: aprovados e reprovados. Mas aqui ele diz, não tem poderosos. Está todo mundo nivelado. É por isso que, por exemplo, o rei Agripa, esse Paulo, quase eu me tornei um cristão. Mas se ele fosse se tornar um cristão, ele era rei. O rei Herodes gostava de ouvir João. Mas para dar ouvidos ao que João pregava, ele ia ter que renunciar à vida dele de moralidade. Ele não estava disposto a isso. Os poderosos, eles não querem abrir mão das suas regalias para viver uma vida aos pés da cruz. Por isso, tanto os poderosos, como a gente está vendo aqui, nossa última exposição foi sobre o jovem rico, que no Evangelho de Lucas mostra que ele não era só rico, ele era um homem de posição. É assim que Lucas coloca, é assim que Lucas apresenta ele. Ou seja, ele tinha alguma posição na sociedade, a gente não sabe qual, mas ele tinha. Não foram muitos poderosos e nem muitos de nobre nascimento. Agora a gente está tendo uma referência assim, muito clara, que morreu recentemente a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e assumiu agora o seu filho, eu acho que ele se autodenominou agora Charles III, alguma coisa assim, né? Que quando a pessoa se torna rei, ele tem um nome público, né? Não é mais o nome de nascimento, mas ele tem um nome assim público. E ele disse, não, eu sou Charles III. Então, nobre nascimento seria isso. Aí toda a família real estava lá. É um mês mais ou menos o velório da rainha. Ela só vai ser enterrada, eu acho que no final desse mês. O corpo dela está rodando a Inglaterra toda. Porque ela é muito importante. E isso não faz a gente lembrar Lucas 16? O rico e Lázaro? Lázaro não teve enterro, mas o rico teve. Ele foi sepultado com toda a honraria de alguém que é rico. Por isso, cuidado. Não são muitos de nobre nascimento, porque os de nobre nascimento eles não querem abrir mão também das suas regalias. Como Jesus já havia falado, quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. O apóstolo Paulo já havia mencionado em 1 de Timóteo, a gente estudou recentemente, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus já havia dito que não podeis servir a dois senhores. E ele coloca como um senhor que rivaliza com ele o dinheiro. Parece que essas coisas, não sei, são colocadas debaixo do tapete. Porque mais uma vez hoje eu tive o desprazer de ler um desses posts nas mídias sociais de um doutor em teologia numa faculdade internacional dessa aí, teologia reformada em Novo Testamento, dizendo: se você quiser ficar rico, estude e trabalhe. Mas como assim? Se um ímpio diz isso, eu entendo. O ímpio pensa assim. Mas um cristão, sendo que a Bíblia diz expressamente que os que querem, não é os que são, os que querem ficar ricos já caíram em tentações e ciladas. Percebeu que o doutorado de teologia de muitos e a lata do lixo são sinônimos? Não serve para nada, a não ser para condená-los mais ainda.
Versículo 27, pelo contrário. O que significa pelo contrário? Pelo contrário. Amém? Amém. Que coisa difícil, né? A ideia aqui é de oposição. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Ah, entendi, pastor. Deus então vai no sanatório e todo mundo que tiver lá, esquizofrenia, qualquer doença assim, né? Psiquiátrica, e vai e chama. Aleluia? Não está dizendo isso. A palavra louco aqui, no grego, é a palavra insensato. Então, tanto a palavra insensato quanto a palavra louco é a mesma palavra no hebraico. Perdão, no grego. E a ideia é uma pessoa que não está raciocinando direito. Quem se lembra do livro de Jó? Vocês sabem que o livro de Jó faz parte da Bíblia, amém? Antigo ou Novo Testamento? Hã? Rapaz, vocês estão estudando, glória a Deus. Então o livro de Jó, Antigo Testamento, está lá. Quando a mulher de Jó diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre, qual foi a resposta de Jó para a mulher? Isso não é desculpa para os maridos chamar a mulher de louca não, viu? Ali Jó estava querendo dizer, você está pensando de forma insensata. Você não está pensando direito, mulher, marida. Ali a ideia é essa, insensatez. Uma pessoa que não está refletindo corretamente. E não loucura no sentido que a gente conhece hoje, né? Alguma doença do ponto de vista psiquiátrico que impede a pessoa de conviver com os demais. Então não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando diz que Deus chamou as coisas loucas do mundo, é justamente aquilo que o mundo pensa que é insensatez. Como, por exemplo, vamos imaginar, agora dia 21 de setembro vai começar a primavera. Imaginemos que comece a fazer sol nos finais de semana. E aí alguém vê você com a Bíblia na mão, sol a pino, e você com a Bíblia na mão, a camisa polo, se for igual o pastor, né, fechado até o último botão, indo para a igreja. Mas rapaz, você vai perder a praia. Acredite. Não tem de noite não. Dá para fazer as duas coisas, praia de manhã, de noite, bronzeado, para a igreja. Então a pessoa pensa que é insensatez. Se você disser para um colega ímpio de trabalho que você é dizimista, ele vai dizer o quê? Ah, você é bobo, viu? Enriquecendo o pastor. Seu pastor deve estar milionário com o seu dízimo. Ele deve estar muito rico. Né? Então, o mundo acha que o que praticamos aqui é o quê? Insensatez. Se você perguntar, se alguém perguntar, esses dias eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que fez algumas coisas feias no passado. Ele disse, não, fique em paz. Está tudo perdoado. A pessoa, não, você é bobo. O que a pessoa fez? Não, agora você tem a oportunidade de devolver, pague na mesma moeda. Como assim na mesma moeda? A Bíblia não diz que a gente paga o mal com o bem. O mundo acha que isso é o quê? Loucura. Então é essa loucura que a Bíblia está falando. Para que a gente fique bem ciente quando a gente lê um texto como esse. Para envergonhar, se lembra lá? Como foi que começou? Muitos, não são muitos sábios segundo a carne. Então, para envergonhar esses, Deus escolhe quem foi que fez o primeiro sermão da igreja. Um pescador semi-analfabeto. Será que isso não envergonha os doutores de teologia de hoje? Ah, não, eu tenho doutorado em teologia, tenho 10 livros escritos e... Mas você nunca vai pregar um sermão igual o de Atos capítulo 2. Pode pregar um monte, você pode no máximo pregar um sermão espiritual, se você for crente. Mas igual que Pedro pregou ali, ah, meu filho, vai ter que demorar, viu? E era um pescador, fedendo a peixe, sotaque da Galileia. É mais ou menos um nordestino chegando em São Paulo. Aí você fala, né, como a gente está acostumado a falar aqui, aí você, você é do Nordeste, né? Já virou para sotaque. E tem um preconceito, infelizmente, né, no nosso país. Essa divisão maluca, né?
entre os sulistas e os nordestinos. Preconceito mais por parte deles do que nossa, né? Graças a Deus. Mas há essa divisão entre os seres humanos, que alguns se acham melhor do que os outros. Basta você ir no cemitério e você ver que essa premissa é falsa. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo. Por isso que toda vez que você enxergar, que você vê um pastor assim, aparentando, querendo aparentar super-homem, não, vem aqui receber seu milagre, vem aqui sua vida vai mudar, vem aqui isso vai melhorar, vem assim, receba, aqui tem palavra disso. É fraude. O verdadeiro servo de Deus, ele reconhece a sua fraqueza. Paulo chega a dizer em Coríntios que ele pregou com temor e tremor. O que Paulo queria dizer era, toda vez que eu subia no púlpito para pregar, isso eu estou parafraseando, porque naquela época não tinha esse formato, ele subia no púlpito com tremor. Paulo, mas você tem 10 anos, Paulo, que você prega, para você já deve ser uma coisa tão natural. Eu disse, não, toda vez que eu vou pregar, eu me tremo todo. Não por conta dos ouvintes, mas porque eu sei que Jesus está lá, ouvindo o que eu prego, e eu vou ter que dar conta. Então ele diz, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Para envergonhar as fortes. Não é bonito isso? Como Deus faz as coisas. Você pega no Antigo Testamento, tinha um homem que se achava o homem mais poderoso do mundo na sua geração. O título dele, não é o nome dele, mas o título que ele recebia no seu povo era Senaqueribe. E ele tinha dominado todos os povos vizinhos, inclusive o reino de Israel. E agora ele avançava em direção ao pequeno reino de Judá. E ele chegou lá com a cabeça de reis, a caveira dos reis dominados. E ele chegou na porta da cidade de Jerusalém dizendo, ó, em que o seu Deus é melhor do que os outros deuses que eu já dominei? Em que o seu rei, na época quem reinava lá era o rei Ezequias, servo do Senhor. Em que o seu rei é melhor? Vou matar todo mundo aí. E eles ainda fizeram chacota. Porque como Judá era muito pequena, tinha poucos homens de guerra, eles disseram, se você tiver homem de guerra suficiente, eu empresto cavalos para você. E aí, o rei fez o que era certo. Tinha um profeta lá também, ó. Que profeta era? A gente falou dele na estante. Isaías. Isaías foi orar e Deus mandou uma resposta para o rei, para dar para o outro rei. Disse, olha, essa luta não é sua, é minha. Diga para Senaqueribe que ele vai voltar derrotado e que os seus próprios parentes irão assassiná-lo. E aí Deus, para humilhar, eu acho isso interessante, porque a Bíblia diz que para levar Lázaro para o céu, foi uma comitiva de anjos. Você já leu isso em Lucas 16? Mas para matar mais de 180 mil soldados, Deus enviou para humilhar. Você percebeu? Ele podia ter enviado 10 mil anjos se ele quisesse. Mas a ideia é, eu não preciso, eu vou enviar um anjo, ele vai matar todos os seus soldados. E eu ainda vou deixar me sobreviver, que é só para contar a história. Para saber que é verdade, o que eu fiz. Isso aconteceu. Porque ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele faz assim. É por isso que a gente não precisa se preocupar que as pessoas achem que a gente é forte espiritualmente. Eu acho engraçado. Algumas pessoas têm um preconceito. É normal. Mas você tem que lutar contra isso, porque isso é carnal. Então quando você olha para a figura de um pastor, seus 40 e poucos anos, com um corpo um pouco mais largo, com um semblante um pouco assim, né? Como o meu. Você diz, ó, esse camarada não ora, não lê a Bíblia, deve passar algumas horas levantando peso. Mas será que é isso mesmo?
Você sabe como a Bíblia descreve o profeta Elias? Você já viram o desenho bíblico de Elias? Ali não é imaginação não, do desenhista não. Elias era daquele jeito mesmo. Deus tem propósitos em usar pessoas justamente para desfazer conceitos e preconceitos de uma sociedade anticristã como a nossa. Então o pastor cristão não precisa estar usando terno para agradar alguns. Ele não precisa fingir espiritualidade. Ele é quem é diante de Deus. E quem não enxergar isso tem que se entender com o Deus que chamou. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. O apóstolo Paulo sofreu esse tipo de preconceito, porque não se fala muito nos nossos dias, mas se dizia que a palavra de Paulo era desprezível. Irmãos, a gente já leu as cartas de Paulo, não já? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2, Coríntios. Dizer que isso é desprezível. Por quê? Porque Paulo não cobrava para ensinar. Porque Paulo não agendava daqui a um mês para conversar com você. Era capaz de você sentar do lado de Paulo e nem sabia que era Paulo. Tamanha simplicidade do apóstolo. Por isso que diziam, a presença dele é fraca. Ele só é forte nas cartas. Diziam isso de Paulo. E ele escreve então aqui, Deus escolheu essas coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E a ideia do texto é as que pensam que são fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. A ideia de humilde aqui é a ideia de simplicidade, pobreza, humilhação. Ele escolheu pessoas humilhadas. Pessoas, como a gente já viu, rejeitadas. Ele escolheu essas pessoas. Qual foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo? Maria. E qual é a característica dela? Jesus havia expulsado. Você imagina a fama dessa mulher? Já pararam para pensar? Uma mulher que tinha 7 demônios. Você acha que ela vivia como? Ela é uma pessoa tranquila, né? Bom dia, Maria. Maria, bom dia o quê? Eu tenho 7 demônios, você quer o quê? E agora ela era testemunha da ressurreição. Agora ela estava lá, nem dormiu. Do sábado para domingo, preocupado em como iriam remover a pedra para elas colocarem os aromas, os óleos aromáticos em Jesus. Honrar Jesus mesmo depois de morto. Ela estava preocupada com isso. Ela não temeu se os romanos iam fazer alguma coisa, ela foi lá. Enquanto as outras ficaram amedrontadas, ela ficou lá chorando. A ponto de Jesus ir lá consolá-la. Que choras, mulher? Oh, pegaram meu Senhor. O Senhor não botaram o corpo dele. Será que tem alguma coisa a ver com que tinha 7 demônios? Como Deus transforma vidas. Irmãos, você sabe o que significa a palavra legião? Sei, pastor, é um demônio. O demônio legião. Oh, demônio poderoso. É verdade. Não, meu filho, não vá nesse caminho, não, que é perigoso. Legião não fala do nome de um demônio. Legião fala de uma quantidade. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita, principalmente no Novo Testamento, num mundo que era dominado pelo Império Romano. E os soldados, o exército de Roma, ele era dividido de maneira muito organizada. E ele tinha a centúria, que era um grupo de 100, liderado por um centurião. E você tinha a legião, que era um grupo de 2 a 6 mil soldados, variava. Então quando ele diz, somos muitos, somos uma legião, havia milhares de demônios naquele homem de Gadara. E depois
que Jesus expulsou os demônios, você sabia que ele foi um dos primeiros missionários da Bíblia? Que ele queria seguir Jesus. Jesus disse, diferente do jovem rico, que foi convidado para seguir, ele quis seguir Jesus. E ele disse, não, você, o propósito é outro. Vai lá e avisa os seus de Decápolis, era a região onde ele ficava, significa 10 cidades, que eram eram próximas às outras, e fala o que Deus fez na sua vida. Depois, é exatamente nesse lugar que Jesus vai fazer a segunda multiplicação dos pães. Para você ver que esse camarada não parou quieto com a boca. Rapaz, você não sabe, eu era endemoniado. Rapaz, eu sei que você é endemoniado, como é que você passou assim? Por Jesus. E quando Jesus então vem de novo para essa região, que tinha de gente quer saber quem foi esse que pegou um endemoniado como aquele, que nem uma corda conseguia amarrar, que vivia no cemitério dando trabalho para o coveiro. Então, Jesus, ele pega pessoas assim, irmãos. Por que isso é tão maravilhoso? Quando eu li esse texto, irmãos, isso me trouxe tanta alegria, porque eu me vi aqui. Eu disse, então eu tenho um jeito. Oh, glória. Então tem salvação para mim. Aleluia. Porque eu sou assim. Eu sou fraco, eu sou maluco. De acordo com os padrões do mundo, eu não raciocino direito. Glória a Deus. Versículo 28. Já finalizando a introdução, amém? E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Então, se você é desprezado, muito provavelmente Deus tem um chamado na sua vida. Aleluia. Sabe? Às vezes a pessoa diz assim, eu sinto sozinho, pastor. Revela, Senhor. Por que você está se sentindo sozinho, irmãos? Com o mundo inteiro para evangelizar. Com irmãos e irmãs na fé. A gente está sozinho na carne. No espírito, a gente sempre está bem acompanhado. Um cristão com Cristo é sempre maioria. Glória a Deus. Ele escolheu as coisas desprezadas. Nesse capítulo 18, nós estamos em Lucas 18, não se esqueçam, aqui é só a introdução. Vai aparecer o cego mais legal da Bíblia. Que é um ex-cego, que depois vai se tornar ex-cego, mas até então era cego. Como era o nome dele? Bartimeu. Bartimeu, que não é nem o nome, sabia disso? Bartimeu significa filho de Timeu. Ele não tinha nem nome, de tão desprezado que ele era. Ele era cego, mendigo. E o pessoal desprezava tanto ele que achava que ele era indigno de estar na presença de Jesus. Porque ele dizia, Jesus! Como era David? David está aí? Como é? Ah, tá vendo que ele sabe? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas então, cala a boca, Bartimeu, cala a boca, Bartimeu. Bartimeu deu atenção? Nada, gritou mais alto. Aí Jesus mandou chamar ele. Sabe o que você quer? Oh, Deus. Sendo cego. Quero ver, então veja. E ele começou a ver e glorificar o nome do Senhor. O ex-cego. Ele chama pessoas assim, irmãos. E aqueles que não são. Você sabe uma pessoa que não é, chega a ser até do ponto de vista filosófico um problema, né? Porque existia até uma frase, né, do Renascimento, se eu não me engano, que dizia, eu penso, logo existo. A ideia do ser, né? Não, eu tô vivo, eu tô aqui, olha eu sou eu. Ele disse, não, ele escolhe os que não são. Você não é. E a ideia aqui é, você já se vê como morto. Aqueles que perderam a expectativa de sucesso, qualquer tipo de sucesso e alegria na vida terrena, e que acham que estão à beira da morte. Jesus pode chamar esse tipo de gente. É mais ou menos assim, irmãos. Alguém aqui já tentou salvar uma pessoa que está morrendo afogado? Se você assistir um salvamento, você vai pensar que a pessoa que está indo salvar é perverso. Por quê?
Porque o socorrista, né, se ele for profissional, se ele for bem treinado, né, ele vai ver a pessoa lá se debatendo e ele não vai logo. Porque enquanto aquela pessoa tem força, se ele chegar logo, o que a pessoa vai fazer? Vai se abraçar ele, porque ela está em pânico. Vai se abraçar ele e os dois vão o quê? Se afundar. Morrer afogado. Então, o socorrista, ele fica aqui olhando. Não, começou a se afogar agora. Quando a pessoa der um caldo assim, aí ele vai. E pega por trás, parece que está enforcando. Rapaz, coitado. Que socorrista perverso, minha irmã. Pegou uma pessoa parecendo que está gringolando. Não teve o carinho de pegar assim, abraçando, né? E vinha assim. Não, tem que pegar pelo pescoço para a cabeça ficar alta, fora da água. Quem está olhando de fora parece que o socorrista está o quê? Perverso. Ele é perverso. Ele está na maldade. Não, ele está salvando. Porque ele sabe coisas que você não sabe. E que se você fosse fazer o que ele está fazendo, você ia matar. Ia ser morto, provavelmente. Então Jesus sabe quem ele chama. Ele chama pessoas que, quando ouvem, renuncia a tudo, toma a sua cruz e me siga. Não veem isso como uma maldição, mas como uma sentença de salvação. Pessoas que olham e dizem, não, Jesus, é isso mesmo. Eu tenho que renunciar a tudo, porque esse tudo, para mim, eu já percebi que não é nada sem ti. E a cruz não vai doer se o Senhor estiver comigo segurando ela. E seguir os teus passos é a minha segurança, porque eu quero estar onde o Senhor está. Percebe, irmãos? Que para você ser um cristão, você precisa deixar de ser ímpio. Então ele diz, ele pega os que não são, para reduzir a nada os que pensam que são. O jovem rico, se ele fosse pobre, talvez ele até aceitasse o convite. O que foi que impediu ele? O que foi? A Bíblia diz que ele rejeitou expressamente. A Bíblia fala, irmão, no que a Bíblia fala, a gente não tem que ter covardia de falar com coragem. A Bíblia diz, ele rejeitou o convite de Cristo porque ele era muito rico. E ele não estava disposto a renunciar a nenhum dos seus bens. Então aqui, você vai ver, por exemplo, a diferença desse jovem rico para o baixinho mais legal da Bíblia, Zaqueu. Jesus não disse nada. E ele disse, eu vou pegar tudo o que eu tenho, vou pegar metade e vou dar aos pobres. Mas é que por que metade? Porque eu não era fácil antes de Cristo. Eu defraudei muita gente. E eu quero ressarcir essas pessoas 4 vezes mais. Você imagina? Eu sempre trago isso comigo. Fico imaginando um cenário que é real. Essa imaginação não é fictícia não, irmãos. Isso é algo real. Zaqueu foi de porta em porta. Naquela época não tinha cédula, né? Era moedinha, aquele saquinho de moedinha. Já pensou? Toma aqui, irmão. É o que, Zaqueu? Você está armando o que para mim? Não, é que aquele posto que eu lhe cobrei, eu cobrei a mais. Eu cobrei R$100 a mais. Estou dando aqui um exemplo, irmão. Naquela época não era real, por favor, viu? Era dracma. Mas eu cobrei R$100 a mais. E aí tem 400, viu? Mas aqui, mas você não cobrou R$100 a mais? É, mas a Bíblia diz que quando a gente rouba, a gente tem que devolver 4 vezes mais. E eu quero cumprir a palavra de Deus. Você imagina isso? Algumas pessoas podem ter ficado assim maravilhadas, né? Outras, eu sabia que era um ladrão safado. Mas cadê tem? Não vem mais aqui minha casa não, viu, Zaqueu? Só se for para trazer dinheiro, mas não vem mais. A gente não para pensar nessas coisas. Por quê? Porque isso mexe na nossa vida.
Se Ele fez, por que a gente não faz? Então Ele diz, a fim de que ninguém se vanglorie. Por quê? Porque toda glória a parte de Cristo é vã. É uma glória falsa. Porque a glória é só de Deus. Na presença de Deus. E agora eu quero voltar para o nosso texto. Porque como eu disse a vocês, isso foi só a introdução. Capítulo 18, versículo 31. Você ama a mensagem da cruz? Você tem que responder para Jesus, irmão. Porque é igual a gente lê Lucas 16, ficar emocionado, se identificar com Lázaro, sendo que a gente está mais parecido com o rico da parábola. A gente lê a parábola da viúvinha, do juiz ímpio, e a gente diz, é isso mesmo, eu faço os pedidos, a gente está mais parecido com o juiz ímpio do que com a viúva. Então a gente tem que refletir. Examine-se o homem a si mesmo. Não de maneira aleatória, mas do ponto de vista da Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim então começamos a exposição do nosso texto de hoje, versículo 31 de Lucas 18. Tomando consigo os 12, quem são os 12? Os 12 apóstolos, amém? São 12 apóstolos. Você sabe o nome de todos, mas tem um que você precisa saber, Judas Iscariotes. Está aqui. Jesus deixa de fazer o que tem que fazer? Não. Tomando consigo os 12, disse-lhes, Jesus, eis que subimos para Jerusalém. Jesus disse-lhes a eles, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. E Jesus está se referindo às várias profecias do sofrimento vicário substitutivo de Cristo. Principalmente a que a gente leu, Isaías 53. Jesus está lembrando o que aqueles 12 já deveriam saber. Por quê? Porque Jesus já havia falado isso, irmão. Ao mínimo 2 outras vezes, só nesse evangelho aqui, de Lucas. Vamos rapidamente, Lucas 9,51. Só para você entender que não é a primeira vez que Jesus está falando. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque quando a gente vê temas sendo repetidos de maneira exaustiva no púlpito, é porque a gente precisa ouvir muitas vezes as mesmas coisas. Senão, a gente se esquece e se afasta da verdade. Versículo 51 do capítulo 9. O Senhor Jesus diz: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que se devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E então agora no versículo de número 57. Indo eles de caminho afora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus ele vai mostrando várias e várias vezes que era necessário, que precisava se cumprir o que havia sido dito, que o Cristo tinha que padecer, que tinha que sofrer muitas vezes. Mais uma vez, ele diz aqui, no versículo 21, do capítulo 10, naquela hora exultou Jesus do Espírito Santo, e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos seus pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai,
senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse particularmente: bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. E Jesus vai continuar agora no capítulo de número 12. Versículo de número 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. E Jesus está falando o quê? Dele mesmo. E ele diz agora no versículo 11: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tivereis de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará aquela mesma hora o que haveis de dizer. Ele já está falando do quê? Da futura perseguição que viria contra os discípulos. Várias e várias vezes Jesus está alertando para aquelas pessoas. Ainda seguindo agora aqui esses últimos capítulos, no versículo de número 14, perdão, do capítulo 13, versículo 22, passava Jesus por cidades e aldeias ensinando o caminho de Jerusalém. Se alguém perguntou, e alguém lhe perguntou: são poucos os que são salvos? Será, irmãos? Mas no Brasil tem milhões de evangélicos. No mundo tem centenas de milhões que se confessam protestantes e mais de 1 bilhão e 200 milhões que se dizem católicos cristãos. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não sei de onde sois. E ele continua. Versículo 25 do capítulo 14. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Perceba quantas vezes Jesus vai ministrando na vida dessas pessoas quanto à necessidade do sofrimento, tanto dele quanto daqueles que se dizem seus. Mas toda vez que a gente passa por alguma adversidade, a gente pensa logo ser injustiça da parte de Deus aquele nosso sofrimento. Como Jonas, quando a boboreira, né? Ela é comida por vermes, ele só sente isso por conta do sol, porque ele estava dormindo. Pensa no profeta que gostava de dormir, era Jonas. Dormiu no barco, dormiu debaixo da boboreira, e aí estava lá tirando o soninho dele, e de repente começa aquele sol quente a bater nele, ele ficou furioso. Imagine. Então Jesus está aqui, agora no versículo 31, vamos voltar para o versículo 31, e eu só tenho até meia-noite hoje. Temos que ter ordem e decência, aleluia. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém. Percebeu que Jesus fala no plural? Subimos para Jerusalém. Jesus sempre teve e terá as suas ovelhas que eram perdidas e foram achadas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e de forma nenhuma elas seguirão o mercenário que não é pastor delas. Maravilha. Subimos para Jerusalém, vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Todos nós já sabemos que essa é uma expressão messiânica, que se refere à figura
do Messias que viria para redimir o povo de Deus. Versículo 32. Pois será ele quem? O Messias. Ele será entregue aos gentios. Olha que coisa. Mas como assim aos gentios? Quem julga não são as autoridades judaicas? Elas tinham essa liberdade. E a gente vai ver que o primeiro julgamento de Jesus, inclusive, foi diante de quem? Do Sinédrio. Depois é que eles entregam a Pilatos. E eles dizem, não, é porque a gente não pode matar. Mas aquilo ali não, irmãos. Ali é a soberania de Deus. Por que no caso de Estevão, eles tiveram esse cuidado? Por que no caso de Estevão, eles não respeitaram? E apedrejaram Estevão, se não podia matar? Se só quem podia determinar eram os romanos. De fato, quem podia determinar eram os romanos. Mas eles não cumpriam sempre. Cumpria quando era conveniente. E estava escrita, por isso que o apóstolo Pedro, no seu segundo sermão, ou terceiro sermão, ele fala diante das autoridades, porque estava predestinado que ele fosse entregue na mão dos gentios. Ó. Os gentios, quem são os gentios? Os gentios são as pessoas que têm gentileza. Olha a gentileza de crucificar. Não, irmão. Gentio era como se chamava todo que não era judeu. Os judeus chamavam todo não judeu de gentio. Isso era inclusive um demérito. Era como se fosse, no pejorativo. Quer dizer que a pessoa não conhecia nada de Deus, não estava debaixo da aliança abraâmica. Entende? Então era o gentio, todo aquele que não era judeu. Por isso que Jesus diz, quando você advertir o seu irmão, ele não aceita, 2 testemunhas não aceita, fala então a toda a igreja. E se ele ainda não se arrepender, trata-o como gentio, como alguém que não está debaixo da aliança. Então ele diz, ele vai ser entregue aos gentios, ele vai ser escarnecido. Mas como assim? Ele é o Messias. Mas como ele vai ser escarnecido? Porque ele vai ser escarnecido? Ele é o Messias. Se alguém se atrever a escarnecer do Messias, você vai matar. É o Messias. Está escrito acerca do Messias. Davi fala no livro de Salmos, e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos como estrado para os teus pés. Como assim? Esse vai ser escarnecido? Vai. Esse que tem 12 legiões de anjos esperando um chamado. Guarda a espada, Pedro. Você não sabe por acaso que eu tenho 12 legiões de anjos? Você já imaginou um anjo, a destruição que foi? 12 legiões, quase 72 mil anjos chegando aqui na terra. É o quê? É o fim do mundo 10 vezes. Acabou o mundo 10 vezes essa quantidade de anjos descendo. Escarnecido. Mas não é só isso. O trajado. O que é o traje, irmãos? É humilhação no sentido mais elevado. Ele vai ser ultrajado. É como se fosse algo a mais que a humilhação. Você tem a humilhação, que já é algo doloroso, e você tem o ultraje. Ele vai ser ultrajado, escarnecido, cuspido. Ele vai ser cuspido. Irmãos, na nossa geração, cuspir já é o quê? Desprezo, um sinal de desprezo, um sinal, de rejeição, escárnio. Imagina naquela época, para o judeu, cuspir significava o quê? Que aquela pessoa era indigna. Ele vai ser cuspido. Cuspiram no rosto de Jesus, irmãos. Que absurdo. Sim, será que a gente também não está fazendo a mesma coisa? Porque a gente conhece a mensagem da cruz. Como tem sido o nosso comportamento? A Bíblia diz que aqueles que conhecem a mensagem e não a obedecem são comparados com aqueles
que pisaram e que escarneceram de Jesus. Temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento. Mais do que a gente tem que tomar cuidado do comportamento dos outros. Versículo 33. E depois de o açoitarem, mas é que ele ainda vai ser açoitado. Vai. Ele ainda vai ser açoitado. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Porque não é só matar, tem que fazer o quê? Sofrer muito. A maldade, ela quer isso. Eu não sei se vocês já tiveram interesse de ver, de estudar um pouco a respeito da perseguição que a Igreja de Cristo sofreu ao longo dos séculos e sofre até hoje. Os tipos de morte eram morte sempre o quê? De grande sofrimento. Porque as pessoas não queriam só tirar a vida, elas queriam fazer o cristão sofrer. Por quê? Porque o mundo se alegra com o sofrimento da igreja. O mundo sente prazer quando os cristãos sofrem. Ele acha bom aquilo. Está vendo que mandou seguir a Cristo? Sofra mesmo. Está passando necessidade? Está vendo aí? Quem mandou seguir a Cristo? Se tivesse fazendo o que fazia antes, não estava aí ouvindo essas coisas. Estava aí ganhando o seu dinheiro de advogado. Aí fica agora, vim para a igreja, ensinando para um monte de gente que acha que não precisa aprender. Depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia, ressuscitará. Glória a Deus. Jesus já ressuscitou na sua vida, irmão? Ou ele está morto? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Tem gente às vezes que tem fé para acreditar que Jesus morreu. Mas você tem fé para acreditar que ele ressuscitou? Quando ele diz no capítulo 16 do Evangelho de João, já nos preparando para o sofrimento, para a perseguição que viria, ele diz: o mundo vai odiar vocês. Vocês sabem disso, né? O mundo vai odiar vocês. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí o apóstolo João, o mesmo autor desse evangelho, ele escreve uma carta e diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz: se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele em glória. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? É por isso que ele dizia, o apóstolo Paulo: os sofrimentos do tempo presente não podem em nada se comparar com a glória que está reservada do povo. E você crê? É isso que a gente precisa sempre apegar em dias como os nossos que a gente está vivendo. O apóstolo Pedro, já um senhor de idade, próximo a partir para a glória, como pastor da igreja, ele deixa uma mensagem em forma de carta, advertindo aos irmãos que não estranhassem o sofrimento que se intensificaria à medida da volta de Cristo e desde aquela época. E olha que coisa interessante, deixa marcado aqui, a gente já está concluindo mais uma hora e eu concluo o raciocínio. Brincadeira. Abra na carta de Pedro, a primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. Amém? No capítulo 4. Eu acho interessante esses subtítulos, alguns deles assim são bem fidedignos. É o caso desse daqui. A partir do versículo 12, a seção que vai do versículo 12 ao 19, aos versículos 12 a 19 de 1 Pedro 4, 1 Pedro 4, 12 a 19,
O subtítulo é: os sofrermos por Cristo é... O que está escrito na sua Bíblia? É o quê? Não é bonito isso? Privilégio glorioso. Não é só privilégio. É o quê? É um privilégio glorioso. Alguém quer essa bênção? Aleluia! Amados, e é bonito, porque às vezes a gente lê esse texto, mais ou menos assim, odiados. A gente se sente parecendo que o Senhor está odiando a gente. Amados, não estranheis o fogo ardente. Irmãos, a gente, se tiver fazendo uma temperaturazinha mais quente, a gente já diz, rapaz, que calor. Tá uma sauna. Essa igreja. Eita. Você já não está funcionando não, né? Outra ligada é o que como eu já tinha? Amados, não estranheis. Eu não estou achando crente não, viu, irmão? Estou fazendo uma comparação. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado ao quê? Esse sofrimento que você está passando, se você é crente, e se o sofrimento for para a glória de Cristo, todas essas ressalvas são importantíssimas. Esse sofrimento é bênção. Tem gente que fica com raiva quando eu falo isso, sorrindo. Fica parecendo que pastor insensível. Destinado a provar-vos. E a ideia de provar-vos é quem tem ouro em casa, porque na igreja não traz, com certeza. Porque é um perigo, né, do espírito mover e você quiser doar, né? Não, vou deixar em casa. Então você tem ouro. Aquele ouro, se é ouro de verdade, ele foi o quê? Provado. Ele foi retirado na extração e depois, em forma de rocha, ele foi colocado a uma temperatura altíssima até que o ouro fosse separado dos demais produtos e aí só ficasse o quê? O ouro puro. E aí o pessoal guarda normalmente em forma de barrinha, né? De 1 quilo, que o irmão vai distribuir no final do culto para cada um. Amém? Aleluia? Amados, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabe o que Pedro está dizendo? Por que você chega na igreja dizendo: meu Deus do céu, o Senhor sabe o que aconteceu na minha vida? Pastor, essa semana, quando o senhor não veio preso, pastor? Essa semana, o diabo se levantou. Irmãos, a gente já aprendeu aqui que ele não deita. Então ele está ao derredor. Então, não diga que ele se levantou, porque isso é errado. Ele está ao derredor. Então, ele está ao derredor. Então, você chega na igreja achando que diz assim: não, essa vai para a semana da minha vida. Eu estou falando porque eu tenho essas sensações. Talvez vocês sejam espiritualmente mais maduros que eu, né? Mas às vezes a gente chega com essa sensação que o sofrimento que a gente está passando é algo que extraordinário, que ninguém nunca sofreu como a gente. Às vezes a pessoa vai falar assim com o pastor: pastor, o senhor não sabe o que eu passei essa semana. É verdade, irmão? Pastor, até o cobrador me cobrou 2 vezes a passagem. E você tinha dinheiro para pagar? Tinha, pastor. Isso é sofrimento desde quando? Não me botaram nem para fora do ônibus. Não, pastor, mas porque 2 vezes a mesma passagem. Quanto é a passagem, irmão? 4,90. 2 vezes dá o quê? 9,80. Para que perseguição? Que surdo! Pelo contrário, versículo 13: alegrai-vos na medida em que sois co-participantes. Você sabe o que significa essa palavra? Participar conjuntamente. Para os irmãos aqui, eu sei que vocês não gostam muito de futebol, amém? Mas o que é um co-participante? A referência é um jogo de futebol. São quantos jogadores no futebol de campo? 11. Quando o time ganha, é só o que fez gol que é vencedor?
ou o mesmo goleiro, que às vezes nem tocou na bola, ele vai receber a mesma premiação. Porque são... E os que nem entraram, que são reservas, vai receber o quê? A mesma premiação, porque é um time só, não é assim? A ideia de coparticipante é isso, participantes juntamente numa mesma obra. Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, de maneira que se Cristo sofreu, a gente também tem que sofrer. Para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Vocês se lembram do que aconteceu com Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o alto e viu a Cristo em pé. Mas o rei não fica de pé diante dos seus súditos. Mas o rei ficou. Deu honra a um dos seus súditos, que era Estevão, que estava morrendo por amor a Cristo e seguindo o seu exemplo. Porque Estevão não morreu com raiva dos seus assassinos, ele orou por eles. Como foi? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você já imaginou? As pessoas estão jogando pedra em você e você está orando pela pessoa que está jogando pedra em você. Foi o que Estevão fez. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, então não é qualquer injúria. Tem acusações que a gente sofre, por quê? Porque a gente fez coisa de errado. E tem que se arrepender mesmo. Mas algumas são injúria, falsas acusações. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Uma vez a pessoa chegou e disse: pastor, eu vou dizer uma coisa, viu, pastor, para você. Porque dificilmente vou chamar o pastor de senhor, né? Até porque não tem essa aparência de idoso. E, pastor, vou falar uma coisa para você. Quando eu estou errado, eu até admito que eu estou errado. Ah, mas se eu estiver certo, aí, ó. Mas a Bíblia está dizendo aqui é quando a gente está certo. Quando a gente está errado, a gente tem que se arrepender. E quando a gente está certo e nos acusam falsamente, o que é que a gente faz? Se entrega à justiça de Cristo. Aleluia? Aleluia nada. Danos morais. Não, está lá na Constituição. Tá. Código Civil. É. Penal. Tem os crimes lá, injúria, difamação. Calúnia. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Em uma outra carta, o apóstolo Paulo diz, se eu não me engano, em Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Tá vendo, cara? Mas não estão dizendo agora que crente pode matar? Que crente pode andar armado? E se alguém fizer algum mal para você, você vai lá e dá tiro na cara para matar? Não estão dizendo isso os pastores aí? Até que são até pastores assim conceituados no ponto de vista teológico. Não sofra nenhum de vós como assassino ou ladrão. Tem crente ladrão? Não. Tem ladrão disfarçado de crente. Tem muitos. Ou malfeitor. O que é um malfeitor? É um malfeitor. Qualquer coisa que você fizer contrária à vontade de Deus é um mal feito. Ananias e Safira trouxeram dinheiro para a igreja. Isso foi um mal feito. Porque com aquele dinheiro eles tentaram enganar não só a igreja, mas o cabeça da igreja. Nadab e Abiú tentaram manter o fogo da oferta aceso e trouxeram fogo estranho. E aquilo foi um mal feito. E eles eram sacerdotes. Por isso, cuidado. Coisas que aparentemente podem ser boas podem estar suscitando a ira de Deus para com aqueles que estão fazendo de maneira contrária às ordens
do Senhor. Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Crente fofoqueiro. Mas se sofrer como cristão, é isso mesmo, glória a Deus. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Se sofrer como cristão. Quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? Ah, pastor, tantas vezes, não dá para contar. Você já leu o Novo Testamento? 2 vezes. Primeira vez, em Atos, de maneira pejorativa, que a palavra cristão em grego significa miniatura de Cristo, pequeno Cristo. Então, os ímpios, escarnecendo dos cristãos, diziam: vocês são miniaturas do Deus, do Salvador de vocês, que é Cristo. Achando que estavam falando mal dos cristãos. E aí Pedro diz aqui: não, glorifiquem a Deus com esse nome, com esse privilégio de ser chamado parecido com Cristo. Aí eu te pergunto, quando você se olha no espelho, você se acha parecido com Cristo? Paulo escreve a carta aos Gálatas, e no final da carta, diante de uma igreja que estava se afastando rapidamente do verdadeiro evangelho, ele diz que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê o quê? Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque, versículo 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Essa carta, irmãos, foi escrita há mais de 1900 anos atrás. Naquela época, já tinha começado o juízo de Deus, que começou por onde? Dentro da casa dele, que é a igreja. Se lembra do problema que Abacuque passou? Pastor, nem sei o que é Abacuque. Abacuque é um profeta, tem um livro no Antigo Testamento. Ele olhou para o povo de Deus e viu muita impiedade no meio do povo de Deus. E aí ele foi orar. Ele disse: Deus, como pode? O seu povo está se esquecendo do Senhor. Aí Deus diz: eu sei, por isso eu estou levantando um povo ímpio que vai matar um monte de gente do meu povo para eles se arrependerem. Ele diz: não, Deus, como assim? Você vai pegar um povo mais ímpio que a gente para punir a gente? Não. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Aí depois ele diz: não, mas fique tranquilo, Abacuque, esse povo está fazendo isso, eu também vou punir eles. Mas o juízo começa por nós. Devemos julgar os de dentro, os de fora Deus julgará. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você percebeu? Não é que não conhecem, é não obedecem. Porque você pode ter um conhecimento do verdadeiro Evangelho. Não, eu sei que o cristão tem que agir assim, eu sei que o cristão tem que fazer isso, eu sei que o cristão deve fazer como aquilo, você sabe até falar isso para os outros, mas na sua própria vida, você está léguas disso. Que obedece o verbo. Não é só conhecer. Obedecer. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Já imaginou? Resposta: inferno. E se é com dificuldade que o justo é? Você é salvo, irmão. Aleluia! Eu quero acreditar que tem salvos aqui, amém? Amém. E é fácil. Irmão, quantos dias a gente acorda e... Parece que eu sou salvo. Sei não. Senhor, testifica, Pai. Você até jejua, né? Pastor, grande é a tua fé.
Ó Senhor Jesus. Então, mas você quer saber se você é salvo, você está incomodado, que você não quer morrer em condenação. Então você está lá orando, jejuando, Senhor. A Bíblia diz, eu creio que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos teus filhos. Senhor, eu quero sentir isso. Né, irmão? Amém? Amém. Estou aqui sendo todo mundo sentindo, amém? Amém? Oh, Senhor Jesus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Você sabe onde é que ele vai comparecer? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, olha o verbo, encomendem. Alguém já encomendou uma coisa? Esse verbo encomendar hoje está muito em voga. Por quê? Porque a gente está vivendo na época do comércio virtual, né? Tem os programas, tem os aplicativos, tem os sites. Então você compra alguma coisa no site, né? E aí você espera chegar pelo correio ou por qualquer outra, né, empresa de entrega. E aí você está lá. Isso é encomendar. É quando você pede algo e você espera a entrega. É diferente de você comprar algo numa loja, né? Que você, o irmão Paulo mesmo, né? Estava esses dias aí com um termo muito bonito. E ele disse que foi bênção. E aí ele disse, ele chegou lá e experimentou. Esse é o número mesmo, viu? Esse é certinho. A gente não sabe qual é o número, mas é o certinho do pé, viu? E aí ele comprou, aí ele disse, não, eu quero provar. Ele provou, viu que era o pé certo, né? Viu que dava em todos os outros irmãos se ele fosse doar. Tem aquele sapato que estica e diminui. Então isso não é encomendar, isso é comprar. Você viu, experimentou e levou. Encomendar é diferente. Encomendar você pede e você espera. Por isso que a Bíblia diz, espere com paciência no Senhor. Você já viu como é que o crente espera? Já estou esperando minha varoa. Já estou esperando um emprego. Rapaz, estou esperando. O culto não vai terminar. Ô, rapaz! Estou esperando com paciência. Eu sou paciente, não sou não, velho? Ó Senhor. Eu sou a pessoa mais paciente que eu conheço. Eu digo aí, você conhece pouca gente. Socorro, Jesus. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ô irmão, espere com paciência no Senhor, você não vai perder nada. Ajuda. Você vai ganhar tudo, Socorro. que é bom, perfeito e agradável. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Como? Pastor, como é que eu encomendo a minha alma ao fiel Criador? A Bíblia responde, na prática do bem. Faça o bem. Agora eu vou concluir o texto no capítulo 18 de Lucas. Por quê? Porque Jesus, Ele sofreu o que sofreu e Ele não lançou uma palavra de maldição aos seus algozes. Ele não amaldiçoou Herodes. Ele não amaldiçoou Pilatos. Ele não amaldiçoou Anás e Caifás. Ainda que essas pessoas estivessem debaixo de maldição pelos seus próprios pecados. Mas Jesus, como ovelha muda, não resistiu à perversidade deles. Um chefe da guarda deu um tapa no rosto de Jesus. Você já imaginou isso, irmão? E Jesus só falou, por que me bates? Foi o que eu falei de errado. Você não fez nada. Você imagina, irmãos, que usar um sacerdote responsável por levar a arca de volta a Israel, quando tocou na arca, o que foi que aconteceu? Morreu. E aquele homem deu um tapa no rosto de Jesus e ele não morreu na hora. Não. Isso é misericórdia. Isso é
longanimidade. Às vezes a gente confunde longanimidade com impunidade. A gente peca e espera o juízo vir. Eita, Deus, eu pequei, eu acho que Deus vai pegar agora. Aí ele não pega a gente naquela hora. Deu tempo para que se arrependesse. Esse povo todavia não quer se arrepender. A gente tem que tomar cuidado para não confundir essa longanimidade de Deus, esse tempo que Ele nos concede para se arrepender, com impunidade. Paulo, inclusive, já alertava na sua época: não confundam a graça de Deus com libertinagem. Deus salva pecadores dos seus pecados. De maneira que aquele que vivia em pecado em Cristo, agora não vive mais em pecado. Ele vive lutando contra o pecado. Então aqui ele diz, versículo 34, a conclusão do texto: eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. Será que nós não estamos assim, irmãos? Somos muito convencidos quando ouvimos que Jesus cura, salva, liberta. Esse jargão tão usado nos nossos dias que empobrece a mensagem do Evangelho. Mas quando a gente pergunta, sim, Jesus te salvou, mas Ele te salvou de quê? Ou melhor, Ele te salvou de quem? Aí você fica estarrecido com as respostas. Não, Jesus me salvou do diabo. Do diabo? E desde quando a gente precisava ser salvo do diabo? Se o nosso inimigo não era o diabo, o nosso inimigo era Deus. O nosso inimigo só passa a ser o diabo quando a gente se torna cristão. Por natureza, nós nascemos em trevas. É só no momento da nossa conversão que Satanás e os seus demônios passam a ser nossos inimigos. O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. De maneira que um ímpio, ele não tem como inimigo o diabo. O inimigo dele é Deus. Mas parece que as pessoas não entendem assim. E a Bíblia está tão clara. Na Bíblia isso está tão claro, perdão. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. O sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E aí eu quero perguntar a vocês, será que a mensagem da cruz não está encoberta para nós? Quando a gente acha que o sofrimento é algo inesperado, é algo imerecido. Não, irmãos? Jesus foi o único que sofreu sem nunca ter pecado. A gente não. Eu quero concluir apresentando para vocês o que está escrito aqui. Como é que os nossos olhos são abertos? 2 de Coríntios. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta de 2 de Coríntios, mais uma vez exortando os irmãos da igreja de Coríntios. E ele fala sobre o perigo de cristãos caírem no erro de se judaizarem. Por exemplo, o hábito de sexta-feira à noite subir no monte. Isso é mais coisa de judeu do que de cristão. Porque um cristão aprendeu que ele ora no quarto em secreto. E em secreto o seu pai o ouve. A pessoa, não, mas Elias foi no monte, mas Moisés foi no monte. Ó. Mas Jesus disse para a gente orar onde? No quarto em secreto. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Quando a gente vê hoje em dia determinadas práticas, igrejas que usam a bandeira de Israel, a foto de Jerusalém, a Arca da Aliança, pega lá a maneira como o óleo era ungido, era feito. Lá no livro, no Antigo Testamento, não sei se é em Levítico, eu acho que tem lá a formulação, e quer fazer igualzinho. Mas você sabia quem era ungido? Reis, sacerdotes e profetas. Aquele óleo era para isso. Não era para abençoar. Não.
Nós somos abençoados pelo Espírito, na fé em Cristo. Mas, voltando aqui para a conclusão do texto, 2 de Coríntios, eu quero que vocês entendam o que Jesus está falando, que é ter Jesus na sua frente, mas ao mesmo tempo você não enxergar o que ele te diz, você não compreender. Tendo, pois, versículo 12 de 2 Coríntios 3:12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Olha o cristão, ele tem ousadia. A ideia de ousadia aqui fala de convicção. Por quê? Porque a gente sabe pelo Espírito que o que a gente leu é verdade. Um cristão do passado, falando sobre as coisas de Deus, ele disse, olha, as coisas do mundo você conhece e depois ama. As coisas de Deus você ama, depois você as conhece. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face. Você viu? A gente não é como Moisés, mas tem um monte de crente que quer ser. Nosso referencial é Cristo, não Moisés. Apesar de Moisés ter seguido a Cristo, mas nosso referencial não é ele. Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Todos vocês sabem, esse texto está falando que quando Moisés subia no monte para receber as ordens de Deus em relação a como conduzir o povo, ele descia e sua face estava brilhando. Mas aquele brilho, com o passar dos dias, passava. E o povo, para o povo não ficar curioso, quando é que vai passar? Quando é que não vai passar? Ele começou a usar um véu, para o povo não perceber quando essa glória passava. Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram. O que é se embotar? Se corromper. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Olha o perigo de você ler a Bíblia com um coração judaizante. Os falsos mestres que atacaram a igreja de Coríntios, eles eram judaizantes. Os falsos mestres que mais deram trabalho no Antigo Testamento eram justamente os falsos mestres que queriam pregar que para você se tornar um cristão, você tinha que primeiro se fazer um judeu, desfazendo assim a obra de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, quando a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Você percebeu porque tantos cristãos hoje, eles têm quase que uma idolatria ao Antigo Testamento? Tem, igrejas que fazem campanhas, inclusive, todas elas baseadas no Antigo Testamento. Vamos derrubar o gigante Golias. Vamos ter a fé de Abraão. É a noite do sacrifício. Traga o seu Isaac. O seu Isaac é sempre dinheiro, viu? Traga o seu Isaac. Você vai ter que fazer assim. Sempre levando coisas do Antigo Testamento. Até os 317 que Abraão usou para guerrear contra os reinos lá que dominaram Sodoma e Gomorra e as demais cidades vizinhas lá. O pessoal diz os 317. Como se esse número tivesse poder. E o pessoal parece que não cai a ficha. Não, está na Bíblia. Está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia, mas o véu não foi removido ainda. De maneira que você olha para a Bíblia e ainda não vê a verdade. Porque Cristo ainda não resplandeceu sobre você. Por isso ele completa aqui. Versículo 14. Quando faz a leitura da antiga aliança, o véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, olha, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os olhos, o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Por exemplo, irmãos, esse pessoal que defende, esses evangélicos de hoje, que estão defendendo porte de arma, e estão dizendo que evangélico pode matar o outro, eles vão no Antigo Testamento. Por quê?
Porque o véu ainda está tosco. Cristo matou alguém? Cristo mandou você matar alguém? Cristo mandou para ele guardar a espada, porque feriu a orelha. Então ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está vendo, pastor? Por isso que pode pular e gritar. Não. Liberdade não é para você fazer o que você quer não aqui no culto, porque o culto tem que ter ordem e decência. Liberdade aqui fala de quê? Salvação. Em Cristo nós somos livres. Nós éramos escravos do pecado, nós fomos resgatados. Essa é a mensagem da salvação. Isso é a liberdade. E as pessoas deturpam essa passagem, justificando atos abomináveis no meio da igreja. E todos nós com o rosto desvendado. O seu rosto está como? Desvendado. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Nós somos transformados, amém, irmãos? De glória em glória. De maneira que você não pode ser a mesma pessoa que você era no início do ano. Você não pode. Ao custo de que, se você for, você não é crente. Por quê? Porque o crente, ele está em constante transformação. Todos os dias a gente precisa deixar de ser mais parecidos com o velho homem e nos tornarmos mais parecidos com a nova criatura que nasceu na regeneração, que José até pregou na terça aqui, por regeneração. O cristão, ele tem que mudar. Tem coisas que, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, talvez para mim e para você, não fossem tão relevantes, e hoje a gente percebe como um empecilho para a nossa santificação. Porque até na revelação do conhecimento do pecado, o Senhor não revela tudo de vez, porque a gente não vai aguentar. A gente vai aprendendo todo dia. Coisas que a gente fazia talvez há 2, 3, 4, 5 anos atrás, a gente não via nada demais. Hoje a gente, na nossa vida, não tem mais espaço para isso na minha vida. Sou crente. Por isso que a Bíblia fala de maturidade, de crescimento espiritual. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. É isso. Sejam transformados de glória em glória. Aqueles discípulos que antes não conseguiam entender a mensagem, quando Cristo morreu e ressuscitou, eles entenderam. Mudando para o melhor. Crescendo a imagem e semelhança de Cristo. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mas essa mudança que é feita em nós, não vem de nós. Vem pelo Espírito. Então que a gente reflita, irmãos. O pior pecado é o seu pecado. O pecado do nosso irmão pode até nos influenciar a pecar também, se a gente não tomar cuidado. Mas o pior pecado que a gente tem que lidar é o nosso. Como está a nossa progressão na fé? Como está o nosso zelo com as coisas de Deus? Como está a nossa vida espiritual, nossa vida de oração? Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa comunhão com os santos? Como está o nosso evangelismo? É preciso que a gente se atente que é dia. E devemos fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, o Senhor sabe quem somos. Diante de Ti, Senhor, não precisamos e não podemos nos esconder. Por isso, Senhor, clamamos como publicano, tem misericórdia de nós, Senhor. Mas oramos como os nossos irmãos do passado, que o Senhor nos transforme, nos conceda graça, para que com ousadia possamos pregar e viver as Tuas verdades, Senhor. De maneira que a luz que resplandeceu pela Tua graça em nós seja usada por Ti.
para que outros também sejam alcançados como nós fomos. Ó Deus, que haja testificação nas nossas vidas que somos teus. Que haja essa alegria da nossa alegria da salvação em nosso íntimo de maneira constante, Senhor. Não nos deixa entristecidos com o sofrimento necessário, mas que possamos descobrir essa alegria maravilhosa de padecer por amor a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa alegria verdadeira, essa alegria que não pode ser roubada, essa alegria que é o ajuntar tesouros no céu, onde traça e ferrugem não podem corroer, ladrões não podem roubar. Ajuda-nos, Senhor, a colocar todos os nossos tesouros no céu, para que quando o Senhor nos chame, nós possamos comparecer diante de Ti sem temor, mas com alegria, na certeza que a Tua promessa se cumprirá, como tem se cumprido, que bem-aventurados são aqueles que desde agora são recolhidos do Senhor, porque descansam das suas labutas. Que seja assim nas nossas vidas, que o viver seja Cristo, para que possamos entender o morrer como lucro, Senhor. Não nos deixa perder as nossas vidas tentando ganhá-las, Senhor, mas que possamos entregar a nossa vida como um sacrifício santo, vivo e agradável a Ti. Esse é o culto racional que o Senhor requer de nós, que somos Teus filhos. Abençoa-nos, Senhor, com a verdadeira fé, com o verdadeiro dom do arrependimento, para que possamos vivenciar a promessa maravilhosa de que conheceríamos a verdade e por ela seríamos libertos. Que seja essa a nossa realidade de vida, Senhor. Sem enganos, sem auto-enganos, mas com a Tua verdade resplandecendo desde o nosso interior até o nosso exterior. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E não se esqueça de dizer para você mesmo, em uma reflexão profunda: o pior pecado é o seu pecado.